Sabe quando acontece um problema de saúde e fica aquela dúvida: será que isso tem a ver com o meu trabalho? Provar essa ligação sempre foi um baita desafio, mas uma mudança no sistema de seguridade social aqui no Brasil virou esse jogo. Vamos entender o que mudou e como isso funciona. Para a gente entender essa história toda, nosso papo vai passar por 5 pontos principais. A gente começa vendo como o sistema antigo não dava conta do recado. Depois a gente mergulha na solução, que é o tal do elo técnico. Aí vamos ver os 3 jeitos de fazer essa conexão, como dá para questionar essa decisão e, por fim, qual o impacto real de tudo isso. Então, antes de falar da solução, a gente precisa entender o problema, certo? Vamos dar uma olhada em como as coisas eram antes e por que uma mudança era tão necessária. Essa era a pergunta de US$ 1 milhão. Decidir se uma doença foi causada ou até mesmo piorada pelo trabalho era o grande nó da questão, e o sistema antigo, francamente, tinha muita dificuldade em dar uma resposta justa para isso. O problema era bem claro. O jeito oficial de notificar, que era através da comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT, simplesmente não estava funcionando direito. E isso criava uma bola de neve. Sabe, sem dados, como é que se cria uma política de prevenção que funcione? E o pior de tudo, no fim das contas, muita gente que tinha direito a benefícios acabava ficando na mão. E foi justamente para resolver essa bagunça toda que o governo trouxe uma ideia nova, um conceito que mudou as regras do jogo. É aqui que entra o chamado nexo técnico previdenciário. Mas na prática, o que é esse tal de nexo técnico previdenciário ou NTP? Pensa assim, é basicamente a conclusão de um perito do INSS, um carimbo técnico que diz: ok, existe sim uma ligação entre essa doença e o trabalho que essa pessoa faz. E quando a lei fala em problema de saúde, o que ela quer dizer? Olha, a definição é bem ampla. Ela cobre basicamente tudo, de uma lesão que acontece na hora até uma doença que demorou anos para aparecer. Isso é importante porque garante que muitas condições diferentes possam ser analisadas por esse novo sistema. Certo, o conceito está entendido, mas como é que os peritos chegam a essa conclusão? Não é um caminho único, não. O sistema, na verdade, tem 3 maneiras diferentes de estabelecer esse elo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Os 3 tipos de nexo são o profissional, que é o mais direto, para aquelas doenças que já estão em listas oficiais como típicas de certas profissões. O segundo é o individual, que olha caso a caso as condições específicas do trabalho da pessoa. E o terceiro, que foi a grande novidade, é o epidemiológico. Agora, esse nexo epidemiológico foi a grande virada de chave. É aqui que a coisa fica interessante. O sistema passou a cruzar dados. Pensa assim, se uma doença específica com seu código CID começa a aparecer muito em gente que trabalha no mesmo setor da economia com o mesmo código CNAE, o sistema acende um alerta e presume que existe uma ligação. A lógica passou a se basear em estatística, em padrões. Tá, mas e se a empresa olhar para essa conexão automática e pensar: ei, espera aí, nesse caso específico, não foi bem assim. O sistema não é uma via de mão única. Ele foi criado com um processo bem claro para contestar essa ligação. E aqui a gente vê bem esse equilíbrio. Não é só a empresa que tem voz, o trabalhador também. A empresa pode e deve apresentar provas de que a doença não tem nada a ver com o trabalho, mas o trabalhador precisa ser avisado e também tem o direito de apresentar os seus próprios argumentos. E no final, se um dos lados não concordar, ambos podem recorrer. O passo a passo é bem definido. A empresa tem um prazo, 15 dias, para apresentar seu pedido de contestação com todas as provas. O INSS, por sua vez, avisa o trabalhador que tem os mesmos 15 dias para se defender. No final, os peritos médicos botam tudo na balança e dão a palavra final. Bom, depois de entender como o sistema funciona, a gente chega na pergunta que importa. No frigir dos ovos, o que isso tudo significa? Por que essa mudança é tão relevante? Vamos resumir as consequências mais importantes. Então, os pontos cruciais são esses. Primeiro, a Previdência Social não fica mais de mãos atadas, dependendo da boa vontade da empresa de emitir a CAT. Segundo, o sistema cria um mapa da saúde do trabalhador no Brasil, o que ajuda a criar políticas públicas muito mais eficientes. E talvez o mais revolucionário de tudo, a inversão do ônus da prova. Agora, em muitos casos, a ligação é presumida e cabe à empresa provar que não é bem assim. Para a gente fechar, a própria norma lança uma pergunta poderosa no ar. O texto diz que, se ficar provado que o empregador teve culpa, foi negligente, a Previdência pode cobrar da empresa o dinheiro que gastou com os benefícios. E isso abre uma discussão enorme sobre responsabilidade corporativa e o verdadeiro custo da falta de segurança no trabalho. Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar.